1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós temos que ter convicção se nós estamos nele ou não, né? Lá em Efésios 1,13 diz que é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, né, da vossa salvação, tendo nele crido, fosse neles que é selado. Então temos que ter convicção disso, porque se nós estamos em Cristo, nós não temos a condição nem de remover, nem de renovar alianças com Ele, porque Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Assim é a palavra que está escrito. Então não precisamos estar titubeando, né? Então, nesta crença, porque eu escrevi assim, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele, não precisa renovar a aliança, porque não temos esta condição, porque foi Ele que nos escolheu. Está lá em João 15,16, né? Não foste vós que me escolhestes, pois quem fez a aliança, Ele é fiel e justo. Foi Ele que fez a aliança, foi Deus que fez a aliança. Então, Ele é fiel e justo. Quando nós nos pomos nas condições de estar removendo ou renovando, porque quando a gente está renovando é porque a gente removeu, né? A gente remove, depois a gente vai lá e renova. Então, nós estamos dizendo que a aliança que foi feita conosco, ela não é eterna, né? Ela não é eterna. E ela não foi feita o quê? Com precisão. Ela não foi feita nos princípios de Deus. E nós ali pomos os nossos. Então, ele é fiel e justo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? O homem, sim, ele renova alianças, né? Porque ele titubia na convicção realmente da amizade, no amor, né? Ama o irmão por apenas de alguma forma ou em alguma condição, né? Por exemplo, grupos chamam ali, enquanto está dentro daquele grupo, né? Então, se alguém sai daquele grupo, já é um tipo de amor diferente, né? Então, a religiosidade costuma ter esse costume, né, de se pôr acima de Deus, acima da palavra da verdade. Porque Deus, ele é fiel e justo. Se ele é fiel e justo, por que nós vamos fazer aquilo que ele já fez eternamente, não é verdade? Né? O homem, ele titubia, ele não tem certeza, ele não tem convicção do amor, da amizade, do que está fazendo, né? Não tem firmeza nos seus sentimentos e ações. Então, por isso, ele vive renovando. Então, o homem com o homem, ele pode estar, assim, renovando as suas alianças, né? Mas não com Deus. Quem somos nós, né? Então, nós temos que entender a palavra e viver a palavra. O amor só se afirma, né? O amor mundano só se afirma em manobras, né? Sem freio, sem luz, né? Sem entendimento. Não é verdade? Está lá em Oséias 4, versículo 1 e 2. Então, quando nós falamos do evangelho da graça, né, da luz, da cruz, né, do reino de Deus, que Deus, ele é espírito, nós não estamos, né, nós que somos da graça desta aliança eterna que já foi feita, não estamos desconstruindo, né, costumes, tradição, ritual de nação, né, nação não somente dos judeus, judaizantes, mas até os dias de hoje, né, vivem religiosidades, né, não generalizando, vivem por costumes, por tradição, não é verdade? Fogem, né, dizem que está unido com Jesus, né, mas vivem de regras, de rudimentos que de antes da cruz. Né? Então, é essa convicção. Se nós estamos nele, né? Se estamos com ele,
é nele que nós temos que nos afirmar em todas as áreas de nossas vidas. E esta luz só pode ser Jesus. Está lá escrito em Atos, capítulo 22, do versículo ali do 6 a 8. Exatamente no versículo 8 está ali a nossa luz. A sua renovação de aliança, a sua comunhão, né, que é a comum união, ela se renova com o mover do Espírito Santo todos os dias, né, nos tornando a cada dia um pouco melhor, para perceber que a nossa comunhão, ela se mostra com a amizade sincera que temos uns com os outros, né? Porque se nós não temos amizade sincera uns com os outros, como esta amizade, esse amor verdadeiro é com Deus, né? É aquilo Isaías 29:13, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque maquinalmente fica o quê? Aprendendo com homens. Então, a nossa atitude de fé, ela se prova na semelhança com Jesus, né? Nas atitudes, né? Referente ao que nós temos em princípio, o ministério de Jesus. Qual é a religião de Jesus? Está lá em Tiago 1, versículo 26 e 27. Religiosos defendem homens, né? Isaías 29:13. Eles defendem estatutos, instituições, né? Projetos, ideias, né? Ideias humanas, carnal. Para o quê? Para manipular, para escravizar, né? Para ter amizade, para ter amor, né? Nisto se corrompem nos seus bons costumes. 2 Coríntios 5, o ministério que é da reconciliação. Quem renovou alianças? Quem reconciliou quem com quem? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério que é da reconciliação. Deus que fez esse ministério, né? E se nós somos unidos com Ele, temos esse ministério, esse dom, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, a saber que Deus estava o quê? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, né, pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, nos confiou. De sorte que somos embaixadores em nome o quê? De Cristo, não é em nome de nenhuma instituição religiosa, né? Mas somos embaixadores em nome de Cristo, né? Esses que vivem pela aliança da graça, aliança eterna, né? Como se Deus exortasse por nosso intermédio, verdade? Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, né? Com Deus. Tem mais alguém aqui para nós estarmos reconciliando? Né? Então, fomos reconciliados com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, né? Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem nos justificou? Está lá em Romanos 5, vai lá. Não vos ponhas em julgo desigual os incrédulos, né? Incrédulo é aquele que está na aliança da graça, mas vive por rudimentos da lei, né? O fim da lei, o quê? Foi Cristo, está lá em Romanos 10:4, não é verdade? Mas falam da boca para fora, então esses são incrédulos, que se crescem e viviam nele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O homem, ele declara que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, né? Que se une em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é.
mas vivem lá se atracando com Melquisedeque, tipo de Cristo. Que harmonia entre Cristo e o maligno, né? Alguma versão diz assim, a carne, né? E o diabo, que diabo é carne, né? Maligno é a nossa origem carnal, não é nenhum ser. Que harmonia entre Cristo e a nossa origem carnal, né? Que Deus é espírito, né? Cristo é espírito. Ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, né? Porque o santuário de Deus, né? Quem são os santuários de Deus hoje, né? É a igreja reunida, é a sua nação espiritual. Nós somos o templo de Deus. Mas a tudo aquilo que nós vemos, né, nós idolatramos, não é verdade? Então, que ligação há entre o santuário de Deus e o santuário da carne? Porque nós somos santuário que de Deus. Nós que somos do Ministério da Graça, somos santuários de Deus. Deus o quê? Vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Né? Nós não estamos esperando ele vir de lugar nenhum. Ele disse que não nos deixaria órfãos e ele não nos deixou. Está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo ali se despedindo, fala à igreja de Éfeso, né? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, né? Jamais deixando de vos anunciar, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a fé é sempre em Cristo. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, que não vereis que mais o meu rosto, né? Então, agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, eu não vou ver mais. Então, este reino da graça, né? Da graça. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Não é verdade? A religiosidade tem mania de deixar a cruz e se voltar de novo para cordeiros, né, de Êxodo, que é um passado de uma nação. Então, o Cordeiro Santo, ele já veio, ele já consumou na cruz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja, o quê? A igreja de quem? A igreja de quem? De Deus, a qual ele o que comprou com o seu próprio sangue. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua o quê? Da graça, do seu costume, do seu ritual, do seu objetivo, da sua ideia, não, da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar o quê? Herança entre todos os que são o que? Santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro e nem vestes. Entendeu? Não cobicei, porque os dons espirituais foi dado por Deus, tá bom? Está lá em Efésios 4, versículo 11, 8, 11.
9, 10, 11, 12, 13, tá bom? Vamos estudar a palavra? Hebreus 10, os sacrifícios antigos, né? Costume, tradição, ritual, esses negócios assim, assado, entendeu? Eram o quê? Humanos, não é verdade? Humanos, né? E transitório, era mostrando para a verdadeira e eterna aliança, né? Deus, ele conduziu o povo por alianças, dispensações, né? Deus que conduz, não é o homem se manda não renova nada, o homem não faz nada. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Deus é fiel e justo, ou não? Nessa vontade, né? Qual vontade? Né? Na vontade o quê? De Deus, né? Está escrito aqui, ó. 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações, né, pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Está em parênteses, está explicando o que quer dizer. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? Jesus Cristo fez a vontade. Remove o primeiro pacto, aliança, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, esta aliança é eterna. Quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não tem renovação. Nós renovamos a amizade uns com os outros, não com Deus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes, né, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, né? Assentou-se quer dizer, está no mesmo patamar, no mesmo poder e glória, né, do Criador, aguardando daí em diante até que os seus inimigos, né, sejam postos por estrados dos seus pés. Inimigos, a carne, né? Carne de Adão no mundo.